Olá, querido amigo, querido telespectador, como é bom comunicar com você no nosso programa Graça para Você. Sempre nesse horário, sempre nessa emissora, você tem um encontro comigo nesse dia, nesse programa que tem uma única missão: revelar o favor imerecido de Deus a cada um de vocês. Sabe, eu prego no Brasil inteiro, em muitos países, e eu tenho percebido que a Igreja do Senhor Jesus hoje tem mais medo da graça do Senhor do que do seu juízo. As pessoas têm mais medo de saberem o quanto elas são amadas do que o contrário. E eu percebi que é porque ninguém tem defesa contra o amor. As pessoas têm defesa contra um monte de coisa, menos contra o amor. Ninguém sabe reagir quando alguém vem lhe dar um abraço, alguém diz uma palavra bacana, elas ficam constrangidas. Mas nós estamos numa série esse mês sobre graça, favor imerecido, e hoje nós continuamos essa série. Pega a sua Bíblia, fique aí, que nos próximos minutos, 20 e poucos minutos, você vai ter um profundo entendimento sobre a graça, o favor imerecido de Deus. No final do programa eu volto para orar por você e abençoar a sua vida. Olá, queridos. Nós estamos falando do nosso tema empolgante sobre a graça de Deus. No nosso programa Graça para Você, no programa passado, nós começamos a falar da importância da graça. Hoje aqui nós queremos começar lendo a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, no versículo 5, Paulo começa assim dizendo: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Paulo diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Bom, dando uma pausa aqui, vamos continuar lendo o texto. Você percebe que Deus só vai abençoar, Deus só vai capacitar e só haverá provisão de Deus para ministros da nova aliança, para ministros da graça. Deus não abençoa, Deus não provê, Deus não capacita ministros da velha aliança. Deus só capacita, só provê, só abençoa ministros da nova aliança. E Paulo diz assim, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Você sabe que durante muito tempo esse texto ele foi muito mal interpretado. Eu também sou professor, nós temos um instituto com muitos alunos e sempre quando nós estamos angariando alunos, quando tem alunos se inscrevendo conosco, você começa a ouvir algumas pessoas, até pastores, dizendo: querido, para que se envolver com isso? Você nunca leu na Bíblia que a letra mata, o espírito vivifica? Mas isso é muito mal interpretado. Qual é a letra que mata e o espírito que vivifica? Veja no versículo 7, Paulo dizendo assim: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que o brilho estivesse indo embora. Então veja bem, com letras em pedras foi gravado o ministério da morte. Então qual é a letra que mata? É a letra que foi gravada em pedras. Qual é a letra que foi gravada em pedras? Os 10 mandamentos. A lei de Moisés que foi gravada em pedra. Quando nós fazemos um paralelo entre lei e graça, você vai perceber que uma gera vida, uma aliança gera vida, e a outra aliança gera morte. Veja, o texto diz aqui, que o ministério da morte foi gravado em letras em pedras. Ou seja, o próprio apóstolo São Paulo chama a lei aqui de ministério da morte. Mas não é ministério da morte apenas. Veja no verso 9 que ele também chama a lei de... Ora, o ministério da condenação era glorioso. Então nós temos aqui 2 apelidos dados
pelo apóstolo Paulo a lei, ministério da morte e ministério da condenação. Ele diz que o ministério da morte foi gravado com letras de pedra, ok? Então a letra que mata não é a letra do estudo, não é a letra da Bíblia, é a letra da lei que foi gravado em letras de pedras. Seguindo esse entendimento de Paulo, você vai perceber que a graça é superior à lei, que a graça é o espírito da vida, que a graça é a nova aliança da vida. Por exemplo, quando a lei veio no Sinai, quando a lei desceu no Sinai, nas mãos de Moisés, nos braços de Moisés, Moisés, ao ver que o povo estava pecando lá embaixo, mais de 3.000 pessoas estavam dançando em volta do bezerro de ouro, uma multidão incontável de pessoas estavam envolvidas em pecado. Quando Moisés desce com a lei, ele se ira, se indigna, joga as tábuas dos mandamentos, a terra se abre e 3.000 pessoas morrem. Agora deixe-me te dizer uma coisa, porque talvez você pode estar me perguntando, por que então que Deus trouxe a lei, se a lei é ministério da morte, se a lei é ministério da condenação? É verdade. Na realidade, Deus ele tinha um outro plano para o povo de Israel. O plano que Deus tinha para o povo de Israel não era um ministério meritório. Deus sempre quis mostrar favor, Deus sempre quis mostrar bondade, mas o povo de Israel quis viver por mérito. Por exemplo, se você pegar do Egito ao Sinai, estudando o livro do Êxodo, você vai perceber que ninguém morreu. Deus arranca o povo do Egito e leva-os ao Sinai num caminho de 3 meses pelo deserto de Refidim. Em Êxodo 15, eles chegam diante das águas de Mara e as águas estão amargas. Mas antes disso, eles chegam diante do mar e o mar está fechado e o povo de Israel pecam contra Deus murmurando. Você sabe que murmuração é um pecado grave. Depois que a lei veio, toda vez que eles murmuravam, eles ficavam andando em círculo no deserto. Em outra ocasião, toda vez que eles murmuravam, Deus enviava serpentes e os picavam, e ali eles morriam no deserto por causa do pecado de murmuração. Mas antes da lei vir, antes da lei ser dada através de Moisés, eles cometeram esse tipo de pecado e ninguém morreu. Do deserto ao Sinai, nem uma alma morreu, ninguém morreu. Eles chegam diante do mar, eles cometem pecado da murmuração, murmuram contra Deus, murmuram contra Moisés. Eles dizem assim: por acaso não tinha sepultura no Egito para que fôssemos sepultados? Era para Deus matá-los, se essa fosse a regra de Deus. Mas como que Deus responde a esse primeiro pecado deles? Deus mostra a bondade. Deus abre o mar. E eles chegam em Êxodo 15, nas águas de Mara, as águas amargas, e por mais uma vez eles espraguejam a Deus e tentam apedrejar Moisés. E sabe como que Deus responde? Transforma a água para que ela possa ser bebida pelo povo de Israel. Agora eles estão com fome e Deus faz chover carne, mesmo eles murmurando. Parece que toda vez que eles murmuram, Deus expressa bondade. Parece que Deus está querendo mudá-los pela sua ótica natural. Deus muda as pessoas pela sua misericórdia. Deus faz as pessoas se arrependerem pela sua graça. Romanos capítulo 2, no versículo 4, diz assim: ou desprezas tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a misericórdia de Deus que gera o arrependimento. Você percebeu? A maneira de Deus fazer o pecador se arrepender é trazendo graça, é trazendo misericórdia. Nunca foi trazendo juízo. É a graça que leva o pecador a se arrepender. Deus mostra bondade para que o pecador se arrependa pela sua bondade. Ou você se esqueceu? Com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Mas o povo de Israel
não estavam sendo transformados pela bondade de Deus. De uma maneira meio que inconsciente, talvez, eles estavam sendo traídos pela bondade de Deus, mas não que a bondade de Deus estava os traindo. Eles estavam tendo uma percepção equivocada da misericórdia e da bondade de Deus. Ainda assim, há muitas pessoas que não valorizam a bondade, não valorizam a graça. E agora eles estão vivendo a bondade, o favor imerecido de Deus e dizem assim: eu estou na graça, eu estou no favor imerecido, então eu posso fazer o que eu quiser e o Senhor me perdoa. Veja, essa é uma maneira equivocada de você interpretar a graça de Deus. Você está desprezando a misericórdia e a graça, não percebendo que é a graça que gera arrependimento. Primeiro Deus dá graça, depois as pessoas se arrependem. Veja, primeiro Jesus chegou em Pedro, ele transformou toda a situação de Pedro, ele multiplicou a pescaria de Pedro, ele falou, pesca desse lado, aonde Pedro tinha pescado e não tinha pescado nada, agora eles jogaram a rede no mesmo lugar e pegaram uma quantidade enorme de peixes, então agora Pedro olha para Jesus e diz, para trás de mim que sou pecador. Mas Pedro não disse isso antes. Foi quando Jesus mostrou a graça, a sua bondade, que Pedro percebeu que ele era pecador, teve uma percepção exata da sua realidade e se arrependeu. Primeiro Jesus mostra misericórdia, depois o pecador se arrepende. Quando veio a mulher pega em flagrante adultério, jogada aos pés do Senhor Jesus, Jesus primeiro olha para essa mulher e diz, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Depois ele diz, vai e não peques mais. Primeiro ele disse, eu não te condeno, eu te perdoo. Primeiro ele deu graça e bondade, depois ele deu força para ela ir e não pecar mais. Mas a religião hoje diz, vai e não peques mais, que aí eu não te condeno, eu te perdoo. Mas Jesus não tem essa regra, Jesus não tem essa ordem. Primeiro ele dá graça, primeiro ele dá favor, primeiro ele dá o favor imerecido, primeiro ele expressa a bondade. E essa bondade que produz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Qualquer arrependimento que vem do medo, qualquer arrependimento que vem da culpa, qualquer arrependimento que vem com medo de um juízo futuro, não é um genuíno arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o arrependimento provocado pelo constrangimento e não pela vergonha. Você não deve sentir vergonha de Deus, você deve se sentir constrangido. A Bíblia diz que o seu amor nos constrange e não nos envergonha. Veja, aquela mulher, ela se sentiu constrangida e não envergonhada. Esse arrependimento é verdadeiro. Não o arrependimento da culpa, não o arrependimento do medo, não o arrependimento da condenação, mas o arrependimento do constrangimento. Você agora se sente tão perdoado, você agora se sente tão amado, que você fala assim, poxa, eu não mereço tanto amor que eu recebi. Você se lembra da história daquela mulher que quebrou o vaso aos pés de Jesus? Jesus estava na casa de Simão e agora Simão não deu água para ele, Simão não o tratou bem, mas de repente entrou uma mulher e começou a beijar os seus pés, jogando um vaso de alabastro aos seus pés, e ela beijava, chorava, enxugava com os cabelos, e Jesus não faz nada. Então aquele fariseu pensou no coração, só na mente, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma terrível pecadora. E essa mulher realmente era uma terrível pecadora. Então Jesus, sondando o coração de Simão, ele conta uma parábola para Simão. Ele disse assim, Simão, deixe-me te contar um conto, uma historinha. Simão, imagine que existe um credor que tem dois devedores. Um deve 100 e o outro deve 100 mil, né? E nenhum desses dois tem condição de pagar. Então o credor, por uma incrível graça, uma incrível misericórdia, perdoa os dois devedores. Jesus pergunta para Simão, quem dos dois devedores vai amar mais o credor? Simão responde, acredito que aquele que mais foi perdoado. Jesus disse, dissestes bem, essa mulher muito me amou. Por isso eu digo, perdoados são seus muitos pecados.
E olha o que Jesus disse para Simão: quem muito é perdoado, muito ama. Você percebeu? Deus sempre transforma as pessoas pelo perdão, pelo amor, pela bondade, pela sua infinita graça. Essa sempre foi a regra de Deus e a regra que Deus sempre quis mostrar para o povo de Israel. Quem muito entende que é perdoado, muito está livre para amar. Mas o povo de Israel, mesmo Deus mostrando bondade, amor, misericórdia, eles estavam interpretando de maneira errada a graça de Deus. Agora, no Êxodo 19, quando eles chegam diante do Sinai, Deus chama Moisés e diz: Moisés, vem aqui, vamos conversar. Em Êxodo 19 está o registro disso. E Deus fala assim: Moisés, vai até o povo de Israel e diga como eu fui bondoso, como eu fui misericordioso, como eu fui um pai, como eu os tirei com mão de ferro do Egito, como eu os trouxe nas asas da alvorada até aqui, a terra de Midian. Diga para eles como eu sou um pai bom, diga para eles como eu sou um pai amoroso. E Moisés desce e diz tudo isso para o povo. E sabe como que o povo responde a essas palavras de Moisés? A palavra em hebraico é vers vishma. Sabe o que isso significa? Tudo que Deus mandar, podemos cumprir. Transliterando o que o povo de Israel está dizendo: não nos mostre bondade pela sua bondade, queremos merecer a sua bondade. Literalmente, o povo de Israel está querendo medir a bondade deles pela bondade de Deus. Quando você quer merecer algo de alguém, você está se igualando. Quando você quer merecer algo de alguém, você está se nivelando aquela pessoa. Você está dizendo: eu não sou inferior, então eu posso merecer isso. Tudo que Deus mandar fazer, eu posso cumprir, nós somos iguais. E Deus está querendo dar favor, Deus está querendo ser um pai amoroso, Deus está querendo que eles vivam do seu amor, da sua graça, mas eles estão querendo merecer. Então agora, Moisés vai e diz a Deus o que o povo falou, e Deus fala assim: mas então eles querem, veja, até então ninguém tinha morrido. Eles estavam vivendo numa aliança de favor imerecido. Então eles cometiam os pecados que eles cometeram depois da lei e antes eles não morriam. Deus estava querendo transformá-los pelo favor imerecido, pela graça. Mas a partir do momento que eles querem merecer a bondade e o favor de Deus, Deus muda a aliança. Deixe-me te dizer, Deus não é um Deus mau na lei. Deus não é um Deus ruim na lei. Por muitas vezes você já se perguntou, por que o Deus da lei é inflexível? O Deus da lei é inflexível porque a lei é inflexível. Agora imagine você que o meu filho ganhe R$200 por mês de mesada, e eu chego para ele todo mês e dou esse dinheiro para ele, e ele diz assim: pai, você trabalha, mas eu não faço nada, não é justo o senhor me dar esse dinheiro por nada. Eu digo: filho, eu te dou esse dinheiro só porque você é meu filho. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você tira notas boas, é porque você é meu filho. Mas o meu filho volta a insistir: tudo bem, pai, mas eu não mereço. Aí meu filho, com um senso de justiça própria, um senso de orgulho, diz assim: pai, vamos fazer o seguinte, tudo que o senhor mandar, eu posso cumprir. Meu filho agora decide ponderar a moral dele pela minha moral. Ele é um filho, eu sou o pai, então ele quer se nivelar. Ele diz: olha, eu não quero que o meu pai faça algo sozinho, eu também posso fazer. Pai, me dá aí um conjunto de regras e depois que eu cumprir essas regras, o senhor me dá os R$200. Então eu pego um conjunto de 10 regras e dou para o meu filho. Filho, cumpra essas regras e depois eu te dou os R$200. Você percebe que a lei é uma aliança meritória. Faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. Então agora eu dou uma regra para o meu filho. Primeiro acorda cedo, lava a garagem, lava o carro, limpa o meu sapato, tira o cocô do cachorro, etc, etc. Meu filho diz: pai, eu vou cumprir isso e aí o senhor me dá a mesada. Ok. No primeiro dia, do primeiro momento em que mudou-se a aliança, antes eu estava dando um favor imerecido para ele, agora eu vou dar um favor merecido. Agora, quando eu mudo, no primeiro dia, o meu filho já descumpre a primeira regra. Acorda tarde. Mas eu sou um pai falho.
Eu não vou velar pela minha palavra a cumprir. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então ele descumpre uma, descumpre duas, descumpre três, e eu não vou ser sério com o meu mandamento. Eu não tenho uma seriedade tão grande para velar pela minha palavra. Então eu vou lá e rasgo a aliança que eu fiz com meu filho, falo, filho, quer saber de uma coisa? Vou te dar os R$200, independente de qualquer coisa, porque eu sei que você não vai cumprir mesmo. Mas isso sou eu. Deus não pôde fazer assim. Deus tem que velar pela sua palavra a cumprir. O povo de Israel quis viver do mérito. E a partir do momento que Deus escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, muda-se a aliança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mudou a aliança. Não foi Deus que mudou. Mesmo Deus escrevendo, ele tem que velar pela a sua lei. Então Deus falou, então agora está aqui um conjunto de leis. Vocês vão ter que cumprir todas essas leis. Se vocês cumprirem, vocês serão abençoados. Você vê que na hora Deus já muda. Deus fala, Moisés, diga para o povo que até um animal que se aproximar da montanha morre a partir de agora. Não se aproxime do monte. Então agora Moisés sobe, em Êxodo 20 vem os 10 mandamentos. Totalmente meritórios. Quando a lei desce com Moisés, a lei veio gravada em pedras, a letra veio com Moisés. No mesmo dia que a letra veio, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. A lei veio. Até então ninguém tinha morrido. Mas quando a lei veio, 3.000 pessoas morreram. Lá no Sinai a lei veio e a letra mata. Já começou a morrer gente. Mas agora lá no outro monte, no Monte Sião, o Espírito Santo desce. E 3.000 almas se converteram. A letra mata e o Espírito vivifica. No Sinai, a lei veio, a letra veio, 3.000 pessoas morreram. No Sião, o Espírito veio, 3.000 pessoas se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. É poderoso, não é? Você se lembra que no primeiro milagre de Moisés, você se lembra qual foi o primeiro milagre de Moisés? O primeiro milagre de Moisés foi a água se transformando em sangue, resultando em morte, em destruição no Egito. A letra mata. O primeiro milagre de Jesus foi a água se transformando em vinho, resultando em alegria, em júbilo, em regozijo no casamento. A letra mata, o Espírito vivifica. Você lembra quando o cordeiro ou vários cordeiros foram mortos para colocar nos umbrais das portas para que o anjo, quando o anjo da morte descesse, os primogênitos que estivessem do outro lado do sangue não morressem? Ok? Quando os cordeiros foram mortos lá no Egito, muita morte aconteceu, morte de primogênitos de animais, a letra mata. Mas quando o Cordeiro de Deus morreu lá na cruz, todo aquele que nele crê passa a ter vida e vida eterna. A letra mata e o Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. Todos os milagres de Jesus resultaram em vida, esperança, em júbilo e em alegria. A letra mata e o Espírito vivifica. Você precisa entender sobre isso. A lei da carne é a lei de Moisés. A lei do Espírito é a lei da graça. Em João capítulo 1, versículo 17 diz, a lei foi dada por Moisés. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por um servo, a graça veio pelo Filho. A lei foi dada e ela é a letra que mata. A graça veio e ela é o Espírito que vivifica. Mas deixe-me te dizer, nós temos muito para falar sobre graça no próximo programa. Fique por aí, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e você vai vibrar com a graça do Senhor Jesus Cristo para você. Que maravilha você ter todo esse ensino à sua disposição. E tem muito mais. Nós vamos aprender muito sobre o favor imerecido de Deus, sobre o seu amor, sobre a sua bondade. Você precisa crer nisso. Crer certo faz você viver certo.
Crer certo faz você caminhar certo. Crer errado é a pior coisa da vida. Crer errado, você canta errado, você prega errado, você é um pai errado, uma esposa errada, um filho errado. Crer errado sobre Deus muda tudo. E a nossa missão é que com esse programa você venha crer certo acerca de Deus. Deus é amoroso, Deus quer lhe dar bondade, Deus é um Pai de graça, de bondade, de amor e de misericórdia. Olha, faça o seguinte, acesse os nossos sites. Você vai digitar aí agora missãovem.com. Na tela inicial do seu computador vai aparecer 3 sites. O site meu pessoal, o site da Missão Vem e o site Sabedoria e Graça. O site meu você tem acesso à agenda, você tem acesso aos programas de televisão, você pode fazer o seu convite para eu estar na sua igreja, pode fazer pedido de oração, pronto, você tem acesso a tudo e também os shoppings o shopping aonde você compra os nossos livros. Temos vários livros. Você durante o programa você percebeu aí os anúncios dos livros e você pode adquirir os livros e chegam na sua casa. No site da missão você vai conhecer todo o nosso trabalho missionário ao redor do mundo, as igrejas nativas, tradução e distribuição de Bíblias, manutenção de missionários. E no site do Sabedoria e Graça você pode ser meu aluno à distância. Então, você vai acessar o site, saber todas as informações, com R$ 45,00 por mês, você vai aprender ser meu aluno à distância durante 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia, tá bom? No curso de teologia, com conteúdo de bacharel em teologia, o diploma chega na sua casa, tá bom? Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Por favor, você também pode se cadastrar no nosso canal no YouTube. Faça lá um cadastro, se inscreva lá. No YouTube você pode assistir todas as pregações completas. Eu nem sei quantas pregações tem, mas tem lá pregações completas, a série da graça, tem várias mensagens lá que eu prego nas igrejas por onde eu tenho ido, tá bom? Então você digita meu nome no YouTube e vai lá ter um monte de mensagens e você vai receber muito de Deus. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, nós abençoamos esse querido amigo, telespectador, aonde ele está, que a sua graça, o seu favor imerecido possa alcançá-lo. Que esse querido irmão que precisa de cura, que ele seja curado, essa pessoa que está angustiada, deprimida, amargurada, que o seu favor possa alcançá-lo, que o teu amor e bondade possa alcançá-lo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até o próximo programa e não se esqueça, você é amado e favorecido por Deus. Que Deus te abençoe.